Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui pela Rádio Esotérica FM e também com imagens pela Ustream. Você que está aí na página da rádio, cliquem na janela da Ustream, aí abaixo do nosso playlist. Vocês vão acompanhar também imagens aqui diretamente do nosso estúdio, aqui ilustrando melhor aqui os temas que nós estamos abordando com vocês, ouvintes. E não se esqueçam, quem for ligar aí a janelinha da Ustream, desligue o áudio da rádio lá em cima na página para vocês não ficarem ouvindo dois áudios ao mesmo tempo. O nosso programa, ouvinte, está sempre trazendo temas do ocultismo, do esoterismo, da espiritualidade, sempre aqui com o patrocínio sob os auspícios dos associados da Loja Esotérica Virtual, a Levir, que nos patrocinam para que nós tenhamos aqui condições técnicas de levar essas mensagens para vocês. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos trabalhando os temas do livro O Sistema Solar. Essa maravilhosa temática, ouvintes, do livro do Major Arthur E. Powell. Realmente um tema muitíssimo interessante que nós estaremos trazendo para vocês nos nossos próximos programas. Recomendamos muitíssimo aí o livro do Arthur Powell, O Sistema Solar, que nós estamos estudando junto com vocês. Infelizmente não está mais no catálogo ativo da editora Pensamento, mas pode ser encontrado com certeza no site www.estantevirtual.com.br, que congrega vários sebos ao redor do Brasil. Lá com certeza vocês vão encontrar esse livrinho maravilhoso do compilador de temas teosóficos, que é o Arthur Powell. E nós estamos chegando, ouvintes, no 7º capítulo do livro O Sistema Solar, de Arthur Powell, que vai nos trazer aqui temas relativos ao logos solar e aos logos planetários. É um tema muito interessante, ouvintes, que com certeza vai esclarecer aí muitos tópicos dessa temática, ouvintes, sobre o sistema solar. Pois, como nós temos dito para vocês, ouvintes, o Sol físico, ele nada mais é do que a capa exterior, caros ouvintes, o centro energético de uma vida muito maior que está por trás dele. Na verdade, o Sol, que é 99% da matéria do nosso sistema solar, ele é o grande chakra, a grande roda energética que despeja no plano físico a força que vem de dentro, a força espiritual que está por detrás do Sol. Pois o logo solar, ouvintes, aquele a quem as religiões chamam Deus, ele é muito mais extenso do que o Sol, do que o perímetro, os limites do nosso sistema solar. É uma grande consciência cósmica que nós vamos ver aqui lendo os temas do Major Arthur Powell. Aqui se refere essa temática do logo solar e dos logos planetários. Um tema realmente muito interessante, sabendo sempre, ouvintes, que há uma contrapartida entre o estudo dos 7 grandes logos planetários e o sistema setenário do ser humano. Então, não é em vão esse estudo, ouvintes. Muitas pessoas imaginam que se estudar coisas sobre o espaço,
estudar sobre as estrelas, os planetas, não tem nada a ver com o ser humano. Isso é uma grande ignorância, ouvintes, pois existe realmente no mundo o sistema das correspondências. Então, ao estudar o macrocosmo, nós também teremos chaves, ouvintes, de compreensão do nosso próprio microcosmos, do nosso próprio corpo e da nossa própria consciência. Então, aqui sobre o Logos solar, nós lemos aqui um livro de Arthur Paul. Nos capítulos anteriores mencionamos o Logos solar. Convém agora examinar-lhe a relação com este sistema solar, como também a de seus principais ministros, a miúde apelidados Logos planetários, ou verbos planetários, posto que o nome mais acurado para eles seria o de Logos da cadeia planetária. No Logos do nosso sistema solar, temos uma aproximação tão próxima de um Deus pessoal, melhor fora dizer individual, quanto qualquer homem razoado pode desejar, pois ele, o Logos, a ele tudo pertence, o que de bom já se afirmou de uma divindade pessoal. Está claro que podemos pôr de lado, de uma vez por todas, atributos negativos, como parcialidade, injustiça, inveja, ira, crueldade, etc., pois isto é impossível em relação a qualquer divindade digna deste nome, e meros produtos da imaginação humana. Então, ouvintes, do ponto de vista esotérico, aquilo que as religiões chamam de Deus, na verdade, é a consciência do Logos solar. O grande verbo que foi descrito no Evangelho de João, quando ele disse que no princípio era o verbo, e verbo, a palavra verbo em grego, caros ouvintes, é Logos. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quando nós estamos falando deste Logos solar, desse verbo solar, ouvintes, nós estamos falando daquele que engendrou todas as vidas e que pôs realmente em funcionamento o nosso sistema de mundos. E os atributos, ouvintes, que obviamente se dão a Deus na literatura religiosa, obviamente que são uma caricatura dos seus atributos, pois a sua consciência realmente é muito mais imensa, é muito mais pródiga do que qualquer comentário que nós possamos fazer. E obviamente que as características negativas foram fruto, ouvintes, dos escritores, dos religiosos que querem fazer Deus a imagem do homem. Ao invés do homem ser a imagem de Deus, a criatividade, ouvintes, dos escritores religiosos tem diminuído realmente o poder que estas ideias, ouvintes, na verdade, trazem para o mundo. Pois esse culto, ouvintes, à divindade solar, ele é mais antigo do que nós podemos imaginar. Praticamente todos os povos antigos, como os egípcios, como os sumérios, como os hindus, tinham, ouvintes, esse conhecimento muito claro de que o globo solar é fisicamente o símbolo, a fonte de toda energia, não só física, mas também espiritual, que preenche a todos os seres humanos. E obviamente que as escolas iniciáticas tinham muito mais
informação a esse respeito e faziam, caros ouvintes, uso desse conhecimento para a instrução daqueles que realmente tinham condição de aproveitar essas informações. Então, nós vemos aí representações do Deus Sol, caros ouvintes, que nós podemos ver representações que eram feitas pelos gregos, representando o Sol como o grande condutor de uma carruagem estelar, sendo esse condutor o Sol, e os cavalos como os logos planetários, os deuses, os 7 deuses sagrados da antiguidade. E entre os hindus, ouvintes, também isso acontecia. Os hindus também tinham esse conhecimento, como nós vemos a representação da deusa ou do deus Surya, caros ouvintes, que representa exatamente o deus Sol. Esta grande energia, esta grande força, que não é apenas física, mas é principalmente espiritual. É a fonte de tudo que acontece nesse nosso sistema e que, obviamente, todos nós temos uma relação direta com essa divindade, caros ouvintes. Ou temos aqui uma outra representação, quando se demonstra Krishna como o Deus Sol, como a força inexpugnável da divindade, e abaixo nós vemos o condutor dos cavalos sagrados, Arjuna, que combate aqui na Terra. É um símbolo também, ouvintes, para a divindade solar, identificada com Krishna, a consciência cósmica, e Arjuna como os deuses materializados, os deuses que têm a ver com os planetas. Por isso que nós vemos aí justamente 7 cavalos que estão sendo conduzidos nessa grande carruagem divina. Então, as representações do Logos solar, ouvintes, são realmente múltiplas, e ao redor do mundo nós vamos sempre encontrar essas representações. No Egito, por exemplo, era praticamente em todos os locais do Egito se encontravam representações do Deus Sol, das mais diversas formas, sempre se representado pelo disco solar, o disco alado do Ureus, e as energias do Sol também sendo representadas, como por exemplo o escaravelho, que era o símbolo de uma das energias que vem do Sol, ou então como o deus Horus, um dos aspectos da divindade. Então esse símbolo, ouvintes, no Egito estava espalhado por todo lado, e atingiu obviamente o seu ápice com o advento de Akhenaton, que passou a cultuar o Deus único, Aton, que era justamente a representação dessa unicidade da divindade solar, em contrapartida à diversidade dos mais de 500 deuses que representavam forças da natureza que haviam no Egito. Então, para os cristãos que têm um conceito de Deus como uno, indivisível, obviamente que esta é uma ideia que nós recebemos como herança dos egípcios, e depois essa ideia foi passada para o povo hebreu, que finalmente
deu origem aos cristãos. Então, essas ideias, ouvintes, elas têm a sua gênese muito mais atrás no tempo do que nós possamos imaginar. Inclusive os atlantes que precederam a todas essas civilizações também eram grandes heliólatras, ou seja, tinham um conhecimento muito grande do Sol como a fonte de toda a existência que governa o nosso sistema solar. E nós podemos visualizar, ouvintes, mais aqui desse assunto através do texto do Arthur Powell, que nos diz aqui o seguinte: no que concerne ao seu sistema, o sistema solar, ele, o Logos, possui onisciência, onipresença e onipotência. O amor, o poder, a sabedoria, a glória, todos lá se encontram na medida mais plena. Entretanto, ele, o Logos, é um poderoso indivíduo, uma trindade na unidade, e Deus verdadeiro, conquanto afastado por não sabermos quantas fases do absoluto, o incognoscível, diante do qual os próprios sistemas solares não passam de grãos de poeira cósmica. Então, ouvintes, como diria o apóstolo Paulo, né? No Logos solar, em Deus, nele nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. E apesar, ouvintes, de nós sermos muitos, nós somos apenas um pálido reflexo do que a divindade solar é. A divindade solar, ouvintes, o Logos solar, ele é um indivíduo cósmico. E como apenas na nossa galáxia existem 200 bilhões de estrelas, ouvintes, ou seja, 200 bilhões de Logos, então vocês podem imaginar que ele, no seu nível, é apenas um pequeno ser em termos cósmicos. E o que dizer então, ouvintes, de nós aqui na Terra, rastejando aqui no plano material? Nós realmente somos muito menos, nós somos menos do que células de um corpo em relação à consciência que esse corpo produz. E é provável, continuando aqui a leitura do texto do livro O Sistema Solar, é provável que não o possamos imaginar ao Logos de forma alguma. Daí que muitas pessoas devotas se abstenham até de figurar-lhe a imagem, limitando-se a contemplá-lo como impregnando todas as coisas, de modo que nós mesmos somos ele. Todos os outros homens são ele, e na verdade não existe nada senão ele, ou seja, Deus. O Sol é sua principal manifestação no plano físico, e isso talvez nos ajude um pouco a compreender algumas de suas qualidades e ver o modo com que tudo provém dele. Podemos ver no Sol a lente através do qual refulge o seu poder. E como toda estrela fixa, é também um Sol semelhante ao nosso. Cada uma delas é uma expressão parcial de um outro Logos. O Sol físico pode ser considerado como uma espécie de chakra, ou centro de força que está nele, correspondente ao coração do homem, manifestação externa do centro principal do seu corpo. E, embora todo o sistema solar seja o seu corpo físico, suas atividades fora dele são enormemente maiores do que suas atividades dentro dele. O sistema solar, que nos parece tão estupendo,
é para ele apenas uma coisa pequena. Pois, se bem seja tudo isso, fora e acima disso ele existe, numa glória e num esplendor a cujo respeito nada sabemos. Nessas condições, embora possamos concordar com o panteísta, segundo o qual tudo é Deus, ainda vamos muito mais longe, porque compreendemos que a existência dele, muito maior, está acima e além do seu universo, ou seja, do sistema solar. Ou como diz o Cântico do Senhor, o texto hindu do Bhagavad Gita, tendo impregnado todo o universo com um fragmento de mim mesmo, eu permaneço. Isso está no Bhagavad Gita, no capítulo 10, no seu verso 42. Ele assim existe muito acima do seu sistema, sobre o qual se assenta como sobre um trono de loto. É, por assim dizer, a apoteose da humanidade, mas infinitamente maior do que ela. Ele nos lembra o algoides, né? A grande aura que envolve cada ser humano, transportado cada vez mais para cima até o infinito. Quem dirá se esta forma é permanente ou se pode ser vista em determinado plano? Daí o fundamento lógico do conhecido símbolo do grande pássaro, usado para descrever a divindade que paira sobre o seu universo, que cisma com as águas do espaço, ou lança-se para a frente ao longo da linha de sua evolução. Repousar entre as asas do grande pássaro significa, assim, meditar para que se realize a união com o Logos. E disse que o homem que alcança esse nível ali descansa por anos indizíveis. É, ouvintes, um tema realmente apaixonante, esse tema sobre o Logos. Realmente, o poder que está sendo descrito está muito além, obviamente, da nossa imaginação. A nossa imaginação realmente é pequena, caros ouvintes, para imaginar um ser cujo coração, cujo centro energético é esta maravilhosa estrela que irradia nos céus, que está a 8 minutos e 30 segundos luz, na velocidade da luz de nós. Se o Sol explodir lá nesse momento, ouvintes, daqui a 8 minutos e 30 segundos nós vamos ficar sabendo. Mas isso não vai acontecer, ouvintes, pois ele está aí há cerca de 4 bilhões de anos e não vai ser nos próximos minutos que ele vai ter um cataclismo. E continuando aqui, caros ouvintes, talvez careçam as palavras do poder, repetindo, talvez careçam as palavras do poder de expressar o método de união da humanidade com ele, o Logos. Nós, seres humanos, em determinado sentido, podemos ser como células do seu corpo, mas somos, de certo, muito mais do que isso, pois sua vida e seu poder se manifestam através de nós de modo desproporcionado ao de uma relação paralela num nível inferior. Vale dizer, idêntico ao das células de nossos próprios corpos físicos em relação a nós mesmos como entidades espirituais. Em sua manifestação no plano cósmico mais baixo, podemos admitir que o seu primeiro aspecto está no nível mais alto, o plano divino, ou Adi, e o segundo dos seus aspectos no plano monádico, ou o plano Anupadaka, né? E o terceiro na parte mais elevada do plano átmico,
Daí que o adepto, ou seja, o mestre, no curso do seu desenvolvimento, elevando gradualmente sua consciência, plano após plano, chegue primeiro ao terceiro aspecto e realize sua unidade com este, continuando depois de longos intervalos até a união plena com o segundo e os primeiros aspectos. É realmente, ouvintes, um tema muito inspirador, mas no nosso segundo bloco do programa de hoje nós vamos mais além. Nós iremos falar também dos logos planetários, pois abaixo dessa grande entidade espiritual que é o regente do nosso sistema, o grande demiurgo, o grande emanador das vidas, aquele que sustenta, ouvintes, os planos de existência em funcionamento, abaixo dele existem 7 grandes espíritos e 10 esquemas planetários que estão evoluindo nesse exato momento. Nós vamos falar disso no nosso segundo bloco. Agradecemos muitíssimo a grande audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo, em áudio e também em vídeo pela Newstream. Muitíssimo obrigado pelo patrocínio, ouvintes, e você que não é ainda associado da Levir, venha se juntar a nós, ouvintes, venha participar, contribuir para que esse trabalho permaneça no ar, sempre se expandindo. Vamos ao nosso intervalo, ouvintes, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sensibilidade musical é aqui, Esotérica FM. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida, para todo o ano de 2011. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje.
Agradecendo muitíssimo o prestígio, a audiência de vocês que estão nos acompanhando ao vivo e também a você que está nos acompanhando nas gravações no site da Levir ou aqui no site da rádio e também com as gravações que serão distribuídas posteriormente sobre esse tema, caros ouvintes. E o sistema solar realmente é algo, caros ouvintes, que nos encanta profundamente e nós temos aqui muitos outros temas para discutirmos com vocês, ouvintes. Realmente é um tema encantador esse do sistema solar, que sempre estará aqui motivando a inspiração para os nossos estudos. Sobre o Logos solar, ainda temos aqui alguma coisa para dizer. O Arthur Power aqui compilou. Antes que o sistema solar fosse levado a manifestar-se, o Logos formou-lhe todo o esquema em sua mente, e ao fazê-lo, fê-lo existir simultaneamente em seu plano mental. Imaginou-o assim, não só como é agora, mas como foi em cada momento do passado e como o será em cada momento do futuro. Não podemos dizer em que nível se acha o seu plano mental. Pode ser o plano que denominamos mental cósmico, mas também pode ser um plano mais elevado ainda. O plano mental cósmico está 2 conjuntos inteiros de planos acima do nosso conjunto de 7 planos. Essa, caros ouvintes, é uma das informações mais interessantes desse livro, que inclusive foi expandida no livro Iniciação Humana e Solar, de Alice Bailey, de que o conjunto de 7 planos de existência que nós estudamos no ocultismo, na verdade, ele é apenas um fragmento, né, da totalidade dos planos de existência que existem no universo manifestado. Então, muitas pessoas imaginam que existem apenas os 7 planos de existência, ouvintes, como nós podemos ver aqui nesse quadro, né, que sumariza os planos de existência. Esses 7 planos vão do físico, né, com as suas divisões líquida, gasosa, etérica, superetérica, subatômica e atômica, e vai passando pelo chamado plano astral, pelo plano mental, que se divide em concreto ou rupa e abstrato ou arupa, chega até o plano búdico, que seria búdico ou crístico, né, o plano da intuição, e subindo até o 5º plano, o plano átmico ou nirvânico. Acima dele estará o plano monádico ou paranirvânico, também chamado de plano Anupadaka na Índia, e esse, caros ouvintes, que é o plano divino, plano Adi, ou como dizem os hindus, Mahaparanirvânico. Então, esses 7 planos, ouvintes, que vai do plano divino até o plano físico, na verdade seria esse conjunto de 7 planos, seria o plano físico cósmico. Então, para desespero daqueles que achavam que descobriram a chave de todos os mistérios, ouvintes, na verdade, esse nosso conjunto de mundos, mesmo aqueles que nós não conhecemos diretamente com os nossos sentidos físicos, eles são apenas uma fração daquilo que existe. O Arthur Powell, Madame Blavatsky e Alice Bailey comentam que a consciência do Logos solar estaria no plano mental cósmico, ou seja, estaria 14 planos de existência acima
dos planos que nós conhecemos aqui embaixo. Por isso, ouvintes, que realmente não há como, caros ouvintes, imaginar o que seja a consciência na sua integridade do Logos. A nossa tentativa de imaginar o que é Deus, caros ouvintes, é realmente um grande devaneio, porque é similar à tentativa, caros ouvintes, de uma célula dos nossos corpos de imaginar o que é a consciência humana que impera, que atua por meio do corpo. A parte, caros ouvintes, não pode conhecer realmente a totalidade. O que nós podemos fazer é nos admirar e perceber, ouvintes, que a ordem do universo, a ordem, a beleza no nosso sistema solar provém dessa mente divina, do grande Mahat, que, como diz aqui o texto do livro O Sistema Solar, antes que tudo existisse, ele, caros ouvintes, o Logos, já trabalhava as ideias. E nós vamos ver aqui exatamente que essa conceituação, ouvintes, era chamada no passado de plano arquetípico, né? Ou seja, a mente divina, ouvintes, a mente do Logos solar, ela abarca tudo que é, tudo que foi, caros ouvintes, e tudo o que virá a ser. E aqui o livro O Sistema Solar menciona: Helena Petrovna Blavatsky deu ao plano mental cósmico o nome de mundo arquetípico. Os gregos parecem tê-lo chamado de mundo inteligível. E tudo que foi escrito e dito a respeito de uma criação instantânea de todo o sistema a partir do nada refere-se à formação de padrões cósmicos de pensamento. Em tais circunstâncias, podemos dizer que, no plano cósmico, todo o sistema foi chamado a existir simultaneamente pelo pensamento do Logos. Então, isso foi um ato de criação especial. E tudo deve estar agora simultaneamente presente para ele. Bem pode ser que a sua consciência poderosa se reflita, até certo ponto, em níveis muito mais baixos, de sorte que os homens, de vez em quando, captam pálidos vislumbres desses reflexos. Esta é uma explicação da capacidade que têm os clarividentes, por vezes, de prever o futuro com exatidão, como tem acontecido de tempos em tempos. E o Logos considera maduramente o que pretende que faça cada uma das cadeias planetárias. Desce às menores minúcias, pois pensa no tipo de homem para cada civilização ou raça raiz e cada sub-raça, desde o princípio de tudo, através, por exemplo, das raças lemuriana, atlante, ariana e as que lhes seguiram e que ainda estão evoluindo. Então, ouvintes, é o grande conceito que o esoterismo tem do Logos solar, caros ouvintes, como o centro de tudo. E isso, caros ouvintes, tem permeado o simbolismo religioso, o simbolismo mais profundo que as religiões professam. Apesar dos seguidores das religiões não conhecerem isso, caros ouvintes, mas o Sol é realmente o maior de todos os símbolos e está presente em bandeiras de muitos e muitos países, e não, o Sol está presente dessa forma em muitas bandeiras, mas estrelas estão pintadas na maior parte das bandeiras do mundo. Como na bandeira do nosso país, caros ouvintes, o Brasil,
nós temos, ouvintes, a projeção ortogônica das estrelas, né, da constelação do Cruzeiro do Sul sobre o manto da nossa bandeira, reconhecendo que a fonte de tudo, ouvintes, está justamente no universo, está no cosmos. Nós temos aqui os nossos vizinhos, a Argentina e o Uruguai, que estampam o sol diretamente nas suas bandeiras. Isso, caros ouvintes, é uma sabedoria, obviamente, muito grande, um reconhecimento das realidades espirituais que regem todo esse sistema. E as religiões, ouvintes, sempre estiveram a representar o sol como a grande fonte da sua inspiração espiritual, como nessa imagem que nós estamos mostrando aqui agora, que representa o deus Akhenaton, o faraó deus, né, Akhenaton, fazendo o seu louvor ao disco solar, a Aton, acompanhado da sua magnífica esposa, a Nefertiti, e não por acaso ele foi perseguido, ouvintes, e o reinado de Akhenaton durou apenas 17 anos, tendo sido destruída a sua cidade sagrada de Akhetaton, que foi totalmente destruída, bloco por bloco, de forma que imaginavam que assim se apagaria da história o que propôs e o que fez Akhenaton. Mas o fato que Akhenaton, caros ouvintes, é tido até os dias de hoje como pai da visão monoteísta da divindade, mas ele, caros ouvintes, identificava no disco solar a fonte da energia, a fonte da vida, a fonte de tudo que está se manifestando. E outras religiões, caros ouvintes, que vieram posteriormente, também representam o sol das mais diversas formas, como a religião hebraica, caros ouvintes, que tem o grande símbolo do menorá. O menorá, ouvintes, ele é a representação do logos solar acompanhado das forças planetárias que regem o nosso sistema solar. Por meio dele, os judeus, caros ouvintes, comemoram esse mesmo conhecimento, um conhecimento que pode ser representado dessa forma que nós mostramos, ou de outras formas clássicas, com candelabros, com castiçais que têm as 7 luzes, que são as 7 luzes, são, ouvintes, os 7 logos planetários, os 7 espíritos tradicionais da astrologia, que são aqueles que regem os 10 esquemas planetários que estão acontecendo, que estão evoluindo no sistema solar nesse exato momento, ouvintes. Então, nesse esquema da menorá, ou do menorá, também o cristianismo, ouvintes, que deu continuidade a essas ideias, a continuidade às ideias que os hebreus, caros ouvintes, capturaram, né? Se diz que os hebreus foram capturados como escravos pelos egípcios, o que é, caros ouvintes, uma grande falácia, pois o Egito, ouvintes, não tinha escravos, né? Principalmente para usar nas construções das pirâmides, como modernamente se imagina. Na verdade, os egípcios pagavam bons salários, inclusive quanto melhor artífice, quanto melhor escultor, quanto melhor pedreiro, o verdadeiro maçom fosse o indivíduo, quer ele fosse egípcio ou de outra civilização, tanto melhor o indivíduo era pago.
Então, ao invés dos judeus terem sido capturados pelos egípcios, foram os judeus, ouvintes, que capturaram a sabedoria egípcia, que obviamente foi instruída por povos ainda mais sábios que foram os atlantes. E nós podemos ver que esse símbolo, ouvintes, é um símbolo da sabedoria, do conhecimento espiritual que tinham os egípcios e que foi passado para os judeus e que finalmente, ouvintes, chega até o cristianismo. Pois o cristianismo, ouvintes, ele é a continuidade da tradição de mistérios. Muito, se não a maioria das práticas, dos conhecimentos, dos mistérios também, ouvintes, que existem no cristianismo, já eram comemorados, já eram conhecidos, já eram apreciados na antiguidade. Então, em qualquer altar cristão, ouvintes, vocês vão encontrar, né, as 7 luzes que se coloca no menorá, que é obviamente a tradição que precedeu o cristianismo, o judaísmo, mas em qualquer altar católico que pelo menos tenha um layout minimamente clássico, ouvintes, lá vocês encontrarão as 7 luzes e encontrarão impreterivelmente, ouvintes, uma cruz. Pois a cruz, ouvintes, ela é o símbolo mais clássico, o símbolo mais antigo do sol. O sol que se identifica também, caros ouvintes, no nível dos metais, com o ouro. Por isso que as igrejas católicas, ouvintes, os altares, os adornos castiçais, os crucifixos, as cruzes, todas os apetrechos, ouvintes, se possível, numa igreja católica, são adornados com objetos de ouro. Pois o ouro, ouvintes, aqui no plano físico, ele está conectado diretamente com o logos solar. É por isso, ouvintes, e não por nenhuma outra razão, que nós usamos correntes de ouro, usamos crucifixos de ouro, ouvintes, e aí vocês podem perceber que a história da crucifixão de Jesus, ouvintes, é uma história muito mais esotérica do que a morte de uma pessoa. Ser crucificado, ouvintes, do ponto de vista esotérico, não significa a morte do corpo físico de uma pessoa, mas sim significa a elevação da consciência de uma pessoa até o nível divino. A morte, caros ouvintes, não significa nada para um espiritualista, para um verdadeiro ocultista, como foi, obviamente, Jesus. Então, em todo o local, caros ouvintes, onde houverem adornos realmente cristãos, vocês vão encontrar, como nesse pequeno altar que nós estamos mostrando, uma cruz que representa o sol, e vocês vão encontrar 6, 7 luzes, porque a cruz também passa a representar uma das luzes. E aí, ouvintes, está representado o mistério do sistema solar. O altar, caros ouvintes, da igreja, ele está ali representando o Sol e os logos planetários do nosso sistema. Não é, caros ouvintes, um lugar para se acender. As velas que estão ali acesas estão representando uma realidade muito mais elevada. E para continuar esse simbolismo, ouvintes, sempre também nós encontramos nesses altares um relicário onde se depositam as hóstias sagradas, caros ouvintes, onde se mantém o símbolo da grande aliança que existe entre os cristãos e Deus, que na verdade é
o Logos solar, ouvintes. Então, aqueles que estão me acompanhando com imagens da Ustream estão vendo aí um belíssimo altar, onde obviamente vocês veem aqui a cruz ao centro, 7 grandes luzes que estão dispostas em castiçais. A 7ª luz normalmente é colocada atrás da cruz ou do crucifixo, e caros ouvintes, nessa parte inferior aqui, onde são guardadas as hóstias consagradas, aonde são colocadas nesse relicário os apetrechos que demonstram o poder da emanação do Logos solar, aonde são guardadas as hóstias, caros ouvintes, que são consumidas e são consagradas nas missas. O que representa, ouvintes, essas partículas? A hóstia, caros ouvintes, que os católicos, que os cristãos consomem durante as missas, representam a descida do poder emanador de Deus até a matéria. Pois a hóstia é composta do trigo, né? O pão que é fabricado, ouvintes, o que é, na verdade, o pão, caros ouvintes, do que senão a energia solar que foi transformada pelo milagre da fotossíntese que as plantas realizam. Então, ali, caros ouvintes, no pão da hóstia está a energia divina que ali se impregnou. Na verdade, em qualquer alimento, ouvintes, quando nós o comemos, o cristianismo e o catolicismo especificamente, alguém que nunca tivesse ouvido falar de cristianismo poderia achar estranho. Que religião é essa que os seus devotos comem o seu Deus? Pois, como disse Jesus, caros ouvintes, naqueles momentos em que ele instituiu a Santa Eucaristia, ou deu continuidade a essa tradição da Santa Eucaristia, ali com os seus discípulos, que eram todos judeus, estavam ali comemorando as festividades da Páscoa. Jesus ofereceu o pão e ofereceu a bebida, caros ouvintes, o vinho, e ele disse: comam, porque este pão é a minha carne, este vinho é o meu sangue, e façam isso para relembrar de mim, para rememorar a minha existência. O que Jesus fez quando ele disse aquelas palavras simbólicas, ouvintes? Ele estava tão identificado com Deus, tão identificado com a divindade, que ele disse: quando vocês comerem o pão ou quando vocês beberem o vinho, na verdade vocês estarão se reencontrando com Deus, pois esses alimentos, o próprio vinho também, caros ouvintes, o suco das uvas, pois não se consta que aqui naquela época se tomava vinho alcoólico como se toma nos dias de hoje, ouvintes, pois as pessoas na verdade querem se embriagar com o vinho alcoólico, mas no suco da uva, ouvintes, também está o mesmo mistério da descida da energia solar, a sua transformação pelas plantas, a sua purificação através do caule, da seiva das árvores, e que finalmente se consolida nas frutas, nas uvas, caros ouvintes, aonde nós extraímos o seu suco. Então, ao beber aquele suco da uva, nós estamos uma vez mais reencontrando com a energia divina. Então, ouvintes, esse ouro que parece ser uma ostentação material que nós encontramos nas igrejas, nas catedrais, nas basílicas, caros ouvintes, para atrair com o seu simbolismo a energia divina, a energia do Logos solar. E aqueles, caros ouvintes, que não compreendem isso, não compreendem esse simbolismo das velas, esse simbolismo da cruz, que é realmente algo que atrai uma energia
extremamente poderosa, ouvintes. A energia de Deus, ela é atraída por esses símbolos, por esses objetos, mas principalmente pela consciência do ser humano. Não basta, caros ouvintes, montar um altar maravilhoso como da Basílica de São Pedro, com todas as suas relíquias. Não basta, caros ouvintes, se encher de joias, de relógios de ouro, de correntes, crucifixos de ouro. O que vale realmente, caros ouvintes, é a nossa consciência interior. Quando, ouvintes, nós fazemos uma refeição, se vocês assim quiserem, ouvintes, aquele momento é um momento de reencontro com Deus. Naqueles momentos que vocês estiverem orando, que vocês estiverem rezando, meditando, e também, ouvintes, no momento que vocês estiverem fazendo as suas refeições sozinhos, ou com seus familiares, ou até com desconhecidos, lembrem-se, ouvintes, que vocês estão reencontrando com a energia divina, pois esse é um dos aspectos que nós podemos conhecer de Deus. O poder do Logos, caros ouvintes, está lá fora no sistema solar, na beleza, no calor da luz solar, na beleza da natureza, na grande multiplicidade da vida nesse nosso planeta, e está lá, caros ouvintes, imanente no universo, mas está pungente também, caros ouvintes, dentro dos nossos corações. Deus está lá fora, caros ouvintes, mas também está dentro de nós. Nós fazemos parte da natureza e nós precisamos sempre nos reencontrar com essa natureza mais profunda. Precisamos, ouvintes, encontrar Deus dentro de nós mesmos, e sempre que nós estivermos nos encontrando com outros seres vivos, com outros seres humanos, com seres dos outros reinos também, ouvintes, do reino animal, do reino vegetal, dos reinos inferiores a nós humanos, e quiçá, caros ouvintes, aqueles que assim souberem, aqueles que tiverem a sensibilidade, naqueles momentos em que nós, seres humanos, encontramos com os seres superiores, como nas celebrações, nas missas, são invocadas as hostes angélicas, ouvintes, são invocados os poderes divinos. Então nós sempre devemos nos lembrar disso, porque nós devemos, ouvintes, comemorar a divindade que está lá no universo, que está transcendente no universo, mas que está imanente também dentro de cada um de nós. No nosso próximo programa nós vamos tratar dos temas aqui dos logos planetários, ouvintes. E pelo avançar do tempo nós temos que terminar, sempre muito gratos pela audiência de todos vocês, ouvintes. Convido aqueles que estão me ouvindo agora para fazermos a nossa última vibração, encerrando o programa Lux Esotérica de hoje. Vamos, ouvintes, uma vez mais, fechar os nossos olhos, sentir o batimento cardíaco uma vez mais, e com o poder da nossa mente, visualizar dentro dos nossos corações a chispa divina, reflexo aqui no nosso corpo desta grande chama divina que é o Logo Solar. A chispa que brilha no nosso coração, ouvintes, é uma parte inseparável da grande chama no coração de Deus. Façamos essa luz, essa chama brilhar, ouvintes. Que essa luz se expanda por dentro do nosso corpo, iluminando todos os nossos órgãos. Que essa luz se expanda para além do corpo, preenchendo todo o nosso ser, iluminando a nossa aura, os arredores onde nós estamos, principalmente iluminando o caminho da
evolução que nós queremos seguir. Vamos, ouvintes, procurar nesse momento solene compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que esta bênção, ouvintes, desperte cada vez mais esta chispa divina dentro de cada um de vocês. Que as consciências de toda a nossa audiência sempre estejam ligadas, procurando sempre, ouvintes, maiores conhecimentos, uma maior sabedoria. O nosso programa está a serviço desta missão, ouvintes. Agradecemos uma vez mais o prestígio de vocês. Nos despedimos desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Fiquem agora com as músicas aqui da programação interativa da Rádio Esotérica FM. Esperamos vê-los nos nossos próximos programas. Estaremos aqui sempre com muito entusiasmo para continuar estudando com vocês. Recebam, ouvintes, um forte, um virtual, mais um caloroso, fraterno abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, querida.